Oi, eu sou a Ana Júlia e estou aqui com os integrantes do grupo, a Stephanie Mari e o Gustavo Meirelles. Hoje vamos apresentar o artigo Bunge Brasil, 1956 a 1994, Consolidação de um Grupo Econômico, de Costa, Silva e Sais. O estudo analisa como a Bunge se consolidou como um dos maiores grupos econômicos no Brasil, destacando sua diversificação e expansão. Começaremos contextualizando o conceito de grupos econômicos, que tem grande relevância em economias periféricas como o Brasil, onde surgem para superar falhas institucionais, como a escassez de capital e infraestrutura. Em seguida, abordaremos a trajetória da Bunge, desde sua fundação, sua chegada ao Brasil e o processo que resultou em 127 empresas independentes, operando em setores diversos. Essa diversificação foi crucial para adaptar-se aos desafios e às oportunidades de um mercado emergente. Por fim, analisaremos 4 empresas representativas do grupo no Brasil: o Moinho Fluminense, do setor de trigo e derivados, a empresa Tintas Coral, do setor de tintas e vernizes, a Sambra, setor de agronegócio e exportação, e a Santista Têxtil, do setor têxtil e confecções. Destacamos também a principal estratégia da empresa Bunge e uma breve conclusão. Os grupos econômicos são estruturas empresariais complexas, compostas por várias empresas juridicamente independentes, mas interligadas por vínculos formais e informais. Esses grupos, comuns em economias periféricas, atuam em setores diversos e são controlados por holdings ou famílias. No caso da Bunge, a consolidação no Brasil ocorreu por meio de uma estrutura piramidal, com uma holding no topo que centralizava a gestão e direcionava os rumores e estratégias das subsidiárias. A governança foi predominantemente familiar, com os membros da família Bunge ocupando cargas estratégicas e garantindo a integração das operações. Esse modelo trouxe várias vantagens econômicas, como sinergia entre articulações, com troca de informações e recursos, economias de escala e escopo, otimizando custos e aumentando a competitividade e diversificação de riscos para atuar em diferentes setores da economia. Essas características foram cruciais para que a Bunge alcançasse uma posição de destaque, consolidando-se como um dos principais grupos econômicos no Brasil. A Bunge foi fundada em 1818, na Holanda, como uma empresa comercial voltada para o mercado agrícola que, ao longo do tempo, expandiu-se para os Estados Unidos e América Latina, e se estabeleceu sua base na Argentina antes de ingressar no Brasil, em 1905. Já no Brasil, a Bunge encontrou oportunidades devido a falhas de mercado como ausência de capital, infraestrutura precária e falta de mão de obra qualificada. Inicialmente focada na comercialização de grãos, a empresa logo diversificou suas atividades, entrando em setores estratégicos como alimentos processados, insumos agrícolas e logística. Essa estratégia de diversificação foi essencial para superar barreiras e consolidar sua presença no mercado brasileiro. Com uma abordagem integrada, a Bunge não só se adaptou ao ambiente econômico desafiador, mas também utilizou suas operações no Brasil como base para expandir e consolidar o grupo econômico. Agora vamos falar sobre as empresas que pertencem ao grupo, começando por: o Moinho Fluminense foi fundado em 1887 e adquirido pela Bunge em 1914 e tornou-se um dos maiores moinhos de trigo da América Latina. A empresa foi crucial para garantir o fornecimento de farinha de trigo, essencial para a produção de alimentos básicos no Brasil. Do ponto de vista econômico, o controle do Moinho Fluminense permitiu à Bunge atuar estrategicamente em uma cadeia de valor integrada, desde a importação do trigo até a distribuição de produtos finais. Isso reduziu custos e gerou ganhos competitivos, consolidando sua posição no mercado de alimentos. Em 1954, a Bunge adquiriu a Tintas Coral, que já era uma marca consolidada no mercado de tintas e vernizes. A expansão da Coral foi impulsionada pela urbanização acelerada no Brasil,
e pelo aumento da demanda no setor de construção civil, a Coral representou uma oportunidade de diversificação para a Bunge, permitindo explorar novos mercados. Economicamente, a aquisição foi estratégica, pois garantida à Bunge uma posição forte em um segmento com alta margem de lucro e complementaridade com outros setores de sua operação. Já a Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, foi adquirida pela Bunge na década de 1920 e tornou-se um dos maiores exportadores de óleos vegetais e derivados no Brasil. Atuando no processamento de oleaginosas como soja, a Sambra consolidou a posição da Bunge no agronegócio brasileiro, do ponto de vista econômico. A Sambra foi essencial para a inserção da Bunge no mercado global, aproveitando o crescimento da exportação de soja e óleo vegetal. Esse setor foi fundamental para equilibrar as receitas da empresa, especialmente em períodos de crise interna no Brasil. A aquisição da Santista Têxtil, em 1929, marcou a entrada da Bunge no setor têxtil, um dos mais importantes na economia brasileira do século XX. A Santista produzia tecidos e confecções voltados tanto para o mercado doméstico quanto para exportação. Economicamente, a Santista representava uma oportunidade de capitalizar sobre a crescente industrialização brasileira e o aumento do consumo de bens duráveis. Além disso, o setor têxtil permitiu à Bunge diversificar ainda mais suas operações, reduzindo riscos e maximizando lucros. A diversificação foi uma das estratégias mais relevantes da Bunge para se consolidar como um grupo econômico. Ao atuar em setores tão distintos como alimentos, agronegócio, tintas e têxteis, a empresa garantiu resiliência econômica diante de crises específicas em cada setor. Outro ponto importante foi a sinergia entre as empresas do grupo. Por exemplo, a produção de óleos vegetais pela Sambra era complementada pela distribuição do Moinho Fluminense. A Coral se beneficiava das operações logísticas já desenvolvidas pelo grupo, otimizando custos. Essas interações permitiram que a Bunge maximizasse seu potencial econômico, criando um ciclo de eficiência e inovação. Como conclusão, o estudo demonstra como a Bunge se consolidou como um dos maiores grupos econômicos do Brasil entre 1956 e 1994. Isso foi possível graças a uma gestão centralizada, estratégias de diversificação bem planejadas e sinergias entre suas empresas. Além disso, a atuação em setores-chave da economia brasileira garantiu à Bunge uma posição de destaque, contribuindo tanto para o desenvolvimento do mercado interno quanto para a inserção do Brasil no comércio global. Por fim, a análise da trajetória da Bunge reforça a importância dos grupos econômicos em países emergentes, como o Brasil, destacando sua capacidade de superar barreiras e criar oportunidades em contextos econômicos desafiadores.